É um prazer imenso estar aqui nesse webinar do PNLD 2021 para falar dos projetos integradores e projetos de vida do ensino médio. É sempre um prazer falar do PNLD, né, e para esse público gigantesco que está participando hoje desse webinar. É importante a gente divulgar para o público beneficiário do PNLD essa proposta inovadora, essa proposta nova que está na BNCC, né, nossa Base Nacional Comum Curricular. E trazer, esclarecer, né, para o beneficiário do PNLD o que são os projetos integradores, o que são os projetos de vida que se apresentam hoje na BNCC é de extrema importância. Então, eu agradeço a todos e todas que estão participando, agradeço imensamente o FNDE por todo o apoio que tem dado ao Ministério da Educação, né? Agradeço a equipe da COGEAN, aqui do MEC, né, que faz parte da nossa diretoria de articulação e apoio às redes, por tudo que tem feito e realizado. Mas quero falar hoje, especialmente, aqui no webinar do PNLD 21, da equipe da nossa diretoria de políticas e regulação, que tem uma coordenação geral do ensino médio, que está acompanhando todo esse processo. Então, em nome da nossa secretária de Educação Básica, Isabel, dou as boas-vindas a todos e todas, e bom webinar a todos, e até a próxima. Agora, o senhor Fernando Hitman Ferreira, coordenador-geral de Ensino Médio da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, representando a Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Básica, irá falar sobre o ensino médio. Olá, pessoal, boa tarde. Saudação a todos. Desejo um ótimo evento, um ótimo webinário, de muito conhecimento, muita formação sobre o Programa Nacional do Livro Didático, um programa tão importante, essencial para a educação pública brasileira. Deixando aqui já meus parabéns a toda a equipe, né, responsável pelo PNLD, uma equipe que vem conduzindo um trabalho brilhante ao longo desse tempo, fortalecendo a cada vez mais o Programa Nacional do Livro Didático, e agora entramos num grande desafio, que é justamente adaptar as obras, né, os materiais didáticos à realidade do novo ensino médio, né? Então, brevemente, comentando com vocês em relação ao ensino médio, o currículo do novo ensino médio ele é formado por 2 blocos indissociáveis: a formação geral básica, orientada pela Base Nacional Comum Curricular, e pelos itinerários formativos. A formação geral básica ela está organizada em competências e habilidades, divididas pelas 4 áreas de conhecimento. Essas competências e habilidades elas não estão seriadas, né, ao longo desse documento, que é um norteador para a revisitação dos documentos curriculares nos estados. Então, esse é um grande desafio já do PNLD, adequar a essa flexibilidade que os estados possuem nessa revisitação dos seus documentos curriculares, já que as competências e habilidades estão agrupadas para os 3 anos do ensino médio, certo? Lembrando que a formação geral básica ela contempla até 1.800 horas, certo, da formação geral básica. Então, essas competências e habilidades devem ser desenvolvidas ao longo dos 3 anos em, no máximo, 1.800 horas, divididas pelas 4 áreas de conhecimento. Talvez o grande desafio, talvez não um dos grandes desafios do novo ensino médio é justamente ajustar a política nacional do livro didático à realidade dos itinerários formativos, no qual permite uma grande flexibilidade para que os estados ofertem, né, esse conjunto de unidades curriculares que compõem os itinerários formativos, com carga horária mínima de 1.200 horas, que devem refletir tanto a realidade no qual a comunidade escolar está inserida, deve refletir os anseios dos seus estudantes, mas sempre respeitando também, né, o perfil dos profissionais de ensino presentes dentro daquela unidade escolar. Então, o novo PNLD, adequado ao ensino médio, ele traz esses grandes desafios, uma readequação da formação geral básica alinhada às competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, assim como a realidade dos itinerários formativos. Então, temos
ótimas notícias para esse momento de transição. É uma virada de chave extremamente importante para essa última etapa da educação básica, um momento fundamental, uma janela de oportunidades que se abre em busca da melhoria dos índices, né, de aprendizagens, das perspectivas de fluxo também desses jovens, para que esses jovens tenham uma aprendizagem mais significativa, permaneçam dentro da unidade escolar, para que nós possamos também dar um futuro melhor a todos os jovens do Brasil. Então, agradeço, né, a essa participação. Nós tivemos algumas perguntas que chegaram via formulário, que foi encaminhado para os estados, na verdade aberta, né, para que toda a população pudesse realizar algumas perguntas sobre o PNLD, sobre o PNLD 2021, também alinhado à perspectiva do projeto de vida, dos projetos integradores. Então, respondendo alguns pontos gerais que chegaram em termos de pergunta em relação aos cronogramas, né, de implementação do novo ensino médio. Como estava previsto, né, na Lei 3.415, na Portaria 649, que instituem o novo ensino médio, o MEC, nas próximas semanas, vai estar publicizando um cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, e isso já está alinhado com a Política Nacional do Livro Didático, também com as questões relacionadas aos exames externos, né, assim como as coletas de dados também que são necessárias relacionadas ao censo escolar. Então, nas próximas semanas, o MEC, em conjunto com o Conselho Nacional de Educação, com o CONSED, vai estar publicizando esse cronograma nacional de virada de chave para todos os estados, para todas as redes públicas e instituições privadas também, para a adoção do novo ensino médio. Então, esse momento de transição é extremamente importante. O ano de 2021 é um ano chave para que as redes se preparem, para que as redes continuem pilotando, né, as suas propostas pedagógicas, realizando as adequações necessárias para que possamos, em breve, virar essa chave a nível nacional para todo o ensino médio. Falando um pouco mais em relação às duas obras que vão ser entregues já em 2021, as obras adaptadas à realidade do novo ensino médio, nós temos um ponto fundamental que são as obras adequadas ao projeto de vida, né? O projeto de vida, eu costumo dizer que é a cereja, né, do novo ensino médio. É um dos pontos extremamente importantes para a adequação dessa reformulação da última etapa da educação básica, já que pela primeira vez os estudantes vão ter a possibilidade de ter escolhas, de compor parte da sua carga horária, da sua matriz curricular. Então, escolhas responsáveis, escolhas assertivas, elas dependem de um processo permanente de orientação e de acompanhamento desses jovens. Acompanhamento conforme as suas necessidades pedagógicas, conforme as fragilidades educacionais diagnosticadas pelos seus professores e também conforme também os seus anseios, conforme o seu planejamento futuro. Então, a perspectiva do projeto de vida dentro do novo ensino médio é algo fundamental e o PNLD traz as obras didáticas adaptadas a essa realidade, de forma a orientar como os professores podem trabalhar a perspectiva do projeto de vida, como nós podemos fazer um processo de acompanhamento desse jovem para que ele tenha escolhas assertivas ao longo do seu ensino médio e isso reflita na sua vida futura, na sua vida profissional. Outro ponto fundamental está relacionado aos projetos integradores. Como nós comentamos, a Base Nacional Comum, ela traz as competências e habilidades agrupadas por área de conhecimento, né, pelas 4 áreas de conhecimento. Então, uma necessidade latente é justamente podermos trabalhar de forma integrada entre todos os componentes curriculares dentro da mesma área e entre as áreas de conhecimento. E integrar esse conhecimento é um dos papéis das obras didáticas, dos projetos integradores. Então, já em 2021, esses materiais serão entregues às nossas escolas de ensino médio, já promovendo um processo de transição para o novo ensino médio. Acredito que essa Mara vai dar um aspecto geral para vocês em relação a planejamento também para 2022,
né, tanto relacionado ao material didático da formação geral básica e as perspectivas também de entrega dos materiais didáticos também para os itinerários formativos. Mas deixo vocês esse convite de abraçar, né, esse novo ensino médio, entrar por essa janela de oportunidades para que possamos ressignificar a educação. Muitos estados estão com experiências super positivas na implementação dos seus pilotos, verificando resultados diretamente, né, significativos, tanto nas questões relacionadas à motivação dos professores, engajamento dos professores, engajamento dos estudantes, a redução dos índices de abandono, de evasão, um maior pertencimento desses jovens ao ambiente escolar, e é isso que buscamos, ter realmente estudantes que sejam protagonistas no seu processo de ensino e aprendizagem, termos jovens participativos, cidadãos, ressignificar o espaço da escola, ressignificar esse espaço como um fortalecimento das relações sociais para esses jovens, e estamos agora realmente nesse momento fundamental que precisamos nos readequar a essa realidade do novo ensino médio. Tivemos essa discussão presente ao longo das últimas décadas, né, mas mais precisamente a partir de 2018, com a homologação da base, com as diretrizes curriculares nacionais, com a portaria 1432, que institui as competências e habilidades dos itinerários formativos, essa pauta colocada de forma mais incisiva dentro da educação básica, e agora é a hora de todos realmente se sentirem pertencentes a esse novo ensino médio, entrarem com a perspectiva pedagógica, operacionalizar suas propostas pedagógicas para que possamos fazer essa mudança de chave da melhor forma possível, garantindo as aprendizagens essenciais aos nossos jovens, respeitando as suas trajetórias e trabalhando de forma pontual também com as suas necessidades pedagógicas. Tá legal? Então, deixo meu grande abraço a todos, um ótimo webinar a todos vocês aqui presentes. Aproveitem muito bem esse momento e nos vemos em breve. Muito trabalho pela frente em 2021 e contem conosco, contem com toda a equipe do Ministério da Educação e com a equipe, mais uma vez, do PNLD. Meus parabéns pelo grande trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Grande abraço, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu acredito que está dando para ver o compartilhamento da minha tela, né? Para mim, pelo menos, aparece direitinho. Vamos ver se eu consigo passar. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre como é que foi o processo de avaliação dessas obras, bastante desafiadoras, projetos integradores e projetos de vida. Como a Samara já me apresentou, eu sou Cristiane Beretta da Silva, eu sou representante na Comissão Técnica da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, eu sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, e junto com o Daniel, então, a gente ficou responsável por acompanhar mais de perto o processo das obras inscritas como projetos integradores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, mas como a Samara também já chamou a atenção, houve obras de projetos integradores também para linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, além dos projetos de vida, né? Então, eu vou tentar não repetir algumas coisas, embora eu tenha retomado algumas desse processo. Bom, eu já falei aqui, né, que então a Samara também já nos apresentou. Esse foi um PNLD muito desafiador, porque apresentou muitas novidades. Não é a primeira vez que há inscrição de projetos integradores. Eu mesmo participei da equipe que avaliou os projetos integradores, as obras inscritas de projetos integradores dos anos finais do ensino fundamental, que foi em 2020, mas em 2019 foi a primeira edição. Dos anos iniciais do ensino fundamental de projetos integradores. E agora, então, nós temos a terceira edição de projetos integradores para o ensino médio, mas nós temos, então, algumas novidades. Primeiro, que é a implementação da Base Nacional Comum Curricular e também a implementação do novo ensino médio. Né? Então, esse momento de transição é bastante desafiador, o trabalho precisou realmente ser interdisciplinar, nós precisamos fazer esse exercício, todos nós sabemos que não é fácil,
a nossa formação, ela tem muitos lapsos, em relação à formação interdisciplinar, nós não temos, a gente acaba ainda pensando em caixinhas, não é? E há algumas confusões em relação a isso, porque a interdisciplinaridade, ela está supondo a disciplinaridade, só que ela está supondo a disciplinaridade em diálogo e integração, e esse foi o desafio que a equipe tentou responder. Como a Samara também já falou, apenas para deixar bastante explícito, essas obras, elas são para parte da formação comum do novo ensino médio, né? É a formação geral que é comum a todos os estudantes. Então, vai chegar uma obra. Susto. Deu um clique na luz aqui. Vai chegar uma obra de cada uma dessas áreas aos estudantes. Então, os projetos integradores, eles são projetos de trabalho globalizadores que permitem, então, a integração de diferentes áreas do conhecimento ou diferentes componentes curriculares por meio de processos de ensino e aprendizado. Na BNCC, as situações problemas, elas adquirem bastante relevância, apresentar situações problema, para que os alunos, então, possam ser convidados, instigados a resolver no seu cotidiano da sala de aula. Os projetos integradores apresentados, eles respondem a esses desafios, né? De apresentar, então, temas integradores nos seus projetos que respondam a essas situações e para que se possa, então, desenvolver competências e que demandem a necessidade dos estudantes trabalharem com situações que impliquem, então, que sejam situações próximas às suas experiências, às suas vivências. O desafio, então, foi apresentar situações em que também pudesse atender os diferentes perfis de jovens que nós temos num país tão heterogêneo, de extensão continental como é o Brasil, né? Os projetos de vida que acabaram acompanhando, então, nós temos 4 obras de projetos integradores por área de conhecimento, e também nós tínhamos projetos de vida, que acabou fazendo parte de todo esse processo, a Samara também já falou. Os projetos de vida também são projetos, mas ao invés de se organizarem em temas integradores, eles se organizam, então, em algumas dimensões decompostas ali da competência 6, que é a competência geral da Base Nacional Comum Curricular, que a gente já vai, eu já vou tentar esmiuçar um pouquinho. Os projetos de vida, eles não são uma disciplina, eles não são uma área de conhecimento, eles também atendem o desafio de serem transdisciplinares, de integrar diferentes componentes curriculares, mas, além disso, de integrar diferentes componentes curriculares, de articular experiências dos estudantes dentro e fora da escola, né? Pensando não apenas o mundo do trabalho, não estando reduzido a isso, também não se reduzindo a autoajuda, algum exercício de coaching, mas sim de tentar valorizar questões relacionadas à vida do estudante, ao seu autoconhecimento, para que ele possa, então, enfrentar os desafios que estão colocados no ensino médio. Para fora, para além da sala de aula, né? As obras didáticas de projetos integradores que foram escritas, então, elas são em um volume do livro de estudante, um volume do manual do professor, e mais um material digital do professor. Esse material digital do professor são 6 videotutoriais, um para cada projeto integrador, né? Os projetos integradores, eles têm temas que são obrigatórios do edital, que é o STEAM, que a Samara já falou, que é um acrônimo, né? Protagonismo juvenil, a mídia educação, mediação de conflitos, e mais 2 temas livres, de livre escolha, então, das editoras, que podia retomar os temas anteriores ou temas novos relacionados, então, a temas transversais que estão colocados na Base Nacional Comum Curricular também. Já os projetos de vida, organizados também por projetos, também um volume do estudante, um volume do professor e 3 videotutoriais, que são o material digital do professor, eles tinham que se organizar em 3 dimensões. As obras, elas tinham que ser organizadas ou divididas em 3 dimensões, que é autoconhecimento, o encontro consigo, expansão e exploração, o encontro com o outro e o mundo, planejamento, o encontro com o futuro e o nós, tá?
Nós fizemos um trabalho, então, a comissão técnica com mais um conjunto de especialistas, de avaliação preliminar dessas obras. Não era uma avaliação das obras, se atendiam ou não o edital, era um primeiro entendimento que foi distribuído por uma equipe de diferentes componentes curriculares, né, de filosofia, sociologia, história, geografia, matemática, biologia, letras, enfim, justamente para tentar entender como que as editoras interpretaram o chamado do edital e como que essas editoras responderam ao chamado do edital. A gente queria entender como que essas obras, então, elas se apresentavam. Essas obras, a gente começou um trabalho em abril desse ano, de 2020, tudo realizado remotamente, com reuniões semanais, afora as internas de cada equipe que foram distribuídas. Houve uma equipe para fazer uma avaliação prévia dos projetos de vida, e as equipes, então, de projetos integradores de cada área, ciências humanas sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, e linguagens e suas tecnologias. Só que, quando eram as reuniões para que a gente pudesse estabelecer critérios comuns, reuniam-se todos para trocar impressões sobre essas obras. Essa análise prévia, ela não era para analisar se a obra estava aprovada ou não, era justamente para tentar compreender como essas obras estavam sendo apresentadas, né? E para que a gente pudesse estabelecer parâmetros comuns de avaliação entre nós, já que o perfil era bastante interdisciplinar, e para que a gente pudesse construir uma ficha com critérios comuns e também com os critérios específicos e poder preparar a formação dos avaliadores, poder montar as equipes e poder preparar a formação dos coordenadores e coordenadoras adjuntas e avaliadores do decorrer do processo que começou meses depois. Né? Então, feito essa primeira avaliação, a gente tinha algumas questões chaves que eram apresentadas conjuntamente. Eu vou apresentar só algumas, são alguns poucos exemplos preliminares. Como, por exemplo, a gente ficou... Uma das questões chaves em que a gente focou e tentar pensar é como a discussão teórica e metodológica ela se apresentava no manual do professor, obras muito novas, então a discussão também teria que ser original, né, e não apenas um corta e recorta de outras obras. Então, se ela era coerente, consistente a projetos integradores e projetos de vida tais quais se apresentavam no edital. Também se os diálogos eram autorais, com a literatura especializada, seja com projetos integradores ou projetos de vida, e com os temas integradores, por exemplo, STEAM, né, por exemplo, mídia e educação, enfim. Também uma outra questão que era obrigatória do edital, e isso atravessou todas as obras, à exceção dos projetos de vida, e sim os projetos integradores, era se as obras, elas tinham, de fato, elas integravam o STEAM, né, pensar em engenharia, pensar a matemática, ciências, com as áreas, por exemplo, linguagens, suas tecnologias, ciências humanas, sociais aplicadas, matemática, enfim. Então, ela atravessou, o STEAM atravessou todas as obras, e mesmo, por exemplo, ciências humanas foi um grande desafio, né, pensar como é que a engenharia, ela foi incorporada e apropriada aí. E uma outra questão também é o pensamento computacional, né? Como que o pensamento computacional, a resolução de problemas, considerando a tecnologia, mas não somente, ela foi colocada e atravessada nessas obras, para poder resolver exercícios, poder resolver problemas. Então, essas são questões que chamou a nossa atenção, chamou a atenção da equipe como um todo. Outras questões, né, que aí no caso é a obra, tanto o manual quanto o livro, como é que os componentes curriculares das diferentes áreas, elas foram integradas. Se houve equilíbrio integrar, por exemplo, filosofia, sociologia, história e geografia. Se respeitou as especificidades dessas áreas, desses componentes curriculares. E, por outro lado, também, se houve coerência nessa integração, além do equilíbrio, e considerando o público a que se destinava. Se as obras estabeleciam relações com repertórios culturais de estudantes de diferentes perfis, pensando, né, que a gente precisa atingir com essas obras didáticas escolas de diferentes partes, comunidades ribeirinhas do norte, escolas do nordeste, escolas de periferia, escolas do Rio Grande do Sul, escolas do Acre, enfim.
Esse foi um dos desafios também, pensar esses diferentes perfis e pensar até que ponto essas obras elas tinham essa flexibilidade, né? Uma outra questão, isso lendo, e as colegas que trabalharam diretamente com os projetos de vida, essas obras de fato articulavam aquelas dimensões previstas no edital com projetos coerentes, sem cair em autoajuda, sem cair em coach, e adequada também, mais uma vez, aos diferentes perfis de jovens. Né? Uma outra questão também é que, no caso dos projetos integradores, nós tínhamos competências prioritárias. Elas eram obrigatórias. Né? E então, a gente precisava pensar se essas prioritárias, elas foram, de fato, efetivadas, apontadas e efetivadas no âmbito desses projetos. Também, as habilidades, não é? Competências e habilidades, e também se havia uma preocupação em apresentar percursos alternativos àqueles centrados nas tecnologias da informação e da comunicação, prevendo, claro que o ideal é que todas as escolas e todos os estudantes e todos os professores tivessem e tenham acesso à internet de qualidade e dominem, sejam proficientes em diferentes aplicativos e plataformas digitais, compreendendo também que alguns não são, né? Então, apresentando possibilidades alternativas para esses docentes e para esses estudantes. Tá? Bom, essas são algumas questões chaves. A competência 7, que atravessou todos os temas dos projetos integradores, ela foi a nossa preocupação, pensar até que ponto ela era desenvolvida de forma profunda, de forma adensada, destinada ao ensino médio, foi uma das nossas questões. Prestar atenção se as metodologias, as epistemologias dos diferentes componentes curriculares estavam integrados, mas respeitando as especificidades da produção, da racionalidade de como o conhecimento se constrói em cada componente, né? Em cada área da história tem uma forma de produzir conhecimento que é diferente da forma como a matemática produz conhecimento. Integrar isso respeitando foi o grande desafio, né? Uma outra questão também, nos projetos integradores, era a questão da execuibilidade dos projetos, né? E principalmente se tratando do produto, porque era um desafio. Cada projeto integrador tinha que ter um tema, e cada projeto ele tinha que ser dividido em diferentes etapas, e ele tinha que resultar num produto, numa proposta que pudesse ser apresentada em sala de aula, ou para a escola, e, inclusive, para a comunidade escolar ou para além dela. Então, houve muitas propostas de desenvolver blogs, de desenvolver podcasts, de desenvolver peças teatrais, Então, a ideia é, até que ponto, de fato, essa proposta ela pode ser execuível, considerando essas etapas, ela propõe também flexibilidades para que o professor possa escolher, porque o professor, ele não precisa, ele pode trabalhar, escolher da obra de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, o projeto SHIM, que é mas não necessariamente pode escolher o 4, que é a mediação de conflitos, ou pode escolher, agora não sei se é o 4 mesmo, mas enfim, ele pode começar a trabalhar livremente. Então, essas etapas, elas também têm que ser flexíveis e elas têm que ser coerentes internas a cada projeto. Né? Tem que começar e terminar de forma coerente e ainda possibilitando flexibilidades ao docente. Né? Uma outra questão também, tanto para os projetos de vida quanto para os projetos integradores, era se os contextos, as situações, problemas apresentadas, elas eram próximas a situações reais, possíveis de acontecerem com jovens, né? O perfil de jovem do ensino médio, e ainda atendendo diferentes perfis, se não eram fictícios, se respeitavam a variedade, a ampla pluralidade de jovens e de problemas que os jovens têm, de classe, de raça, né, de gênero, desigualdades, enfim, e que afetam os jovens. Essa foi uma das nossas questões também, né? Então, eu só elenquei algumas questões em que nós, ao findar essa avaliação prévia, que nós tínhamos para preparar o material e formar a equipe. A Samara já falou, a Ana também falou, que tradicionalmente cada obra didática era avaliada por um duplo cego, ou seja, 2 avaliadores. Só que, com obras tão interdisciplinares, a gente não podia mais ter apenas 2 avaliadores. Então, por exemplo, vou citar um exemplo. As obras de projetos integradores de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, elas foram avaliadas por 2 duplos cegos.
um coordenador adjunto coordenando uma equipe com 2 duplos cegos. Geografia e filosofia de um lado, história e sociologia de outro lado. Só ao final, no período de consolidação, é que esses olhares, então, eles eram batidos ficha a ficha para poder perceber essas diferenças. Porque para a gente poder perceber a integração, mas não perder as especificidades, né? Então, a coordenadora adjunto ficou com 4. Isso no caso de ciências humanas sociais aplicadas. Aí, linguagens também teve uma outra distribuição, matemática, se não me engano, ficou com 2 ou 3 avaliadores, projetos de vida, 2 avaliadores. E projetos de vida foi bastante interdisciplinar, porque tinha pessoas da área de letras, pessoas da área de ciências humanas, pessoas da matemática, pessoas da área de ciências da natureza, tá? Para a formação da equipe, então, essa foi uma preocupação, de ter representante de todos os componentes curriculares, né? No caso de ciências humanas sociais aplicadas, a qual eu acompanhei, era ter representante dos 4 componentes da área de ciências humanas sociais aplicadas. Depois, estudar o edital a fundo. É um edital bastante extenso, tem mais de 130 páginas, com vários anexos, e a gente precisava prestar atenção tanto nos elementos comuns, critérios comuns de eliminação, quanto nos específicos. Compreender o edital, compreender o tamanho do desafio lançado às editoras, foi o nosso primeiro movimento da formação dos avaliadores e dos coordenadores adjuntos. Que primeiro a gente faz com os coordenadores adjuntos e depois com os avaliadores. Depois, compreender a BNCC do ensino médio, né? A BNCC do ensino médio, as competências gerais, as competências específicas, saber de que modo isso estaria sendo articulado nessas obras, que poderiam estar, o que poderia ser uma competência bem trabalhada, bem desenvolvida num conjunto da obra ou não, né? Aí, responder aos coordenadores adjuntos que nunca viram o que são projetos integradores, projetos de vida, que eu apresentei de forma bastante geral, mas a gente teve na formação essa preocupação. E aí, claro, ir para os critérios, então, listar ponto a ponto os critérios eliminatórios que são comuns e os critérios eliminatórios específicos, no nosso caso, os específicos das ciências humanas sociais aplicadas. Também a ficha, né, que foi produzida justamente porque nós tivemos esse momento de avaliação prévia, né, a ficha, e aí cada item da ficha bastante extensa, e que a gente pôde, então, e tivemos um período, houve um atraso, a gente teve um período bastante exíguo, mas tivemos a sorte de montar uma equipe que quis muito aprender, né, nós quisemos aprender, tivemos o suporte da Cojan que quis aprender, tivemos uma equipe de coordenadores adjuntos e coordenadores e avaliadores, assessoria pedagógica, coordenador pedagógico, que nos assessorou, e pudemos, então, entregar o material. Das 20 obras de ciências humanas sociais aplicadas inscritas de projetos integradores, 19 obras foram aprovadas. E a gente percebeu que, sim, que no nosso caso, as obras, elas eram novas, as editoras, elas tentaram produzir uma obra nova, nem todas responderam ao desafio de trabalhar de forma bastante consistente o pensamento computacional, de integrar equilibradamente os componentes curriculares. A gente percebeu que em alguns momentos, ficaram mais subsumidos, outros mais destacados, mas a gente percebeu que houve, de alguma maneira, uma intenção de atender esse desafio, né? Uma outra questão também é que a gente teve bastante, alguns problemas mais bem situados em culturas urbanas, né, e menos em culturas de comunidades tradicionais, de meios rurais, em que existem escolas de ensino médio em meios rurais, outras realidades, mas a gente acredita que isso vai ser resolvido com outros processos. De todo modo, as obras atenderam, a gente compreendeu isso, com algumas especificidades, algumas obras melhores que outras, isso faz parte, né? Compreendem, ou leem melhor, ou na nossa leitura leram melhor, não é? Aqui eu só dei um exemplo de critérios comuns. Cada item desse se desdobra em vários outros itens, Então, e por isso que as fichas são tão extensas, e por isso que o desafio foi muito grande. Mas eu aprendi muito com esse processo, no início fiquei bastante assustada, como eu disse, eu já vinha do projeto do PNLD, de projetos integradores dos anos finais do ensino fundamental, mas tinha novidades
verdade ser para os anos finais do ensino fundamental, mas nesse edital do PNL 2021, tudo era muito novo, e o desafio maior, além das obras, além do ensino médio novo, além da BNCC, era, de fato, trabalhar e compreender e dialogar com outros colegas de outras áreas, compreender como as outras áreas se colocam também diante de cada projeto integrador e diante dos projetos de vida, que, para mim, foi a grande novidade também, que foram os projetos de vida. Me coloco à disposição. Foi um prazer estar aqui, poder falar com os docentes, poder apresentar esse trabalho. Quero dizer que a gente trabalhou muito comprometido, muito focado, junto com a equipe da Cojean e todas as pessoas, funcionários públicos, técnicos contratados ou não, que estiveram desse movimento, fazendo esse movimento com a gente, porque a gente acredita que o PNLD é uma política de Estado e a gente precisa fazer chegar na escola as melhores obras possíveis, né? Agradeço, obrigada, vou deixar agora a palavra com o meu colega, Washington. Agora, senhora Karine Scotton, coordenadora de apoio às redes de ensino COARE do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, irá falar sobre a etapa de escolha e distribuição. Em seguida, senhora Nádia César, coordenadora geral dos programas do livro, CGPLI, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que irá falar sobre a etapa de escolha e distribuição. Olá, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a participação de todos. Como a Bruna disse, meu nome é Karina, eu atuo na coordenação de apoio às redes de ensino, que é uma coordenação vinculada à coordenação geral dos programas do livro do FNDE. E a minha coordenação, uma das competências dela é viabilizar a escolha das obras didáticas e literárias. Até o momento, quem apresentou até o momento fez explanação sobre a parte pedagógica. Eu vou falar um pouco agora sobre a questão técnica e como é que vai ser, quais são os principais pontos relacionados à escolha do PNLD 2021. Então, para registrar a escolha, a primeira coisa que tem que acontecer, as redes de ensino devem aderir ao programa. Então, a rede de ensino ou a entidade federal tendo aderido ao programa, a escola que possui alunado no ensino médio, ela é participante do processo de escolha. Então, tem que ter, primeiramente, a adesão. Uma outra etapa do programa é a definição do modelo de escolha. Quem define o modelo de escolha são as redes de ensino. Nos casos da rede federal, das entidades federais, essa etapa não é necessária. No modelo de escolha, as redes de ensino vão definir como que quer que esse material seja distribuído nas escolas da rede. Se é um material único para toda a rede de ensino, se o material vai ser distribuído por grupos de escola, ou se vai ser um material único para toda a rede. E é importante destacar aqui que essa definição do modelo de escolha tem que ter a participação das escolas. Então, a Secretaria de Educação, em conjunto com as escolas, vão decidir qual o modelo mais adequado para aquela realidade. E mesmo que a rede de ensino opte pela escolha unificada, as escolas continuam sendo autônomas para decidir e registrar no sistema aquela obra, aquela coleção, aquele projeto que melhor define a sua realidade. Após o registro da escolha, a finalização do período, o FNDE vai realizar o processamento desses dados e o sistema vai nos mostrar qual que é a obra que vai ser encaminhada para aquela rede de ensino. Tendo em vista que a escolha vai ser realizada, né, o prazo de 1º a 15 de março, e que o material deve chegar às escolas no final do primeiro semestre, o ano que vem, em 2021, as escolas ainda utilizarão material que já está disponível na escola, referente ao PNLD 2018. Então, é muito importante que as escolas recolham esse material agora no final do ano, para distribuir para os estudantes que irão utilizar no próximo ano. Então, o guia digital será disponibilizado em fevereiro de 2021, o prazo de escolha a gente definiu de 1º a 15 de março, e a escolha será realizada no sistema PDD interativo, que já é de conhecimento, que as escolas já têm acesso ao sistema.
Né? Então, assim, as escolas municipais, estaduais e federais, elas devem ter acesso ao sistema e diretor atribuído. A atribuição do diretor e a ativação desses diretores nas redes municipais e estaduais é de responsabilidade das secretarias de educação. Já as escolas federais, é o FNDE que ativa esse acesso e realiza esse cadastro. Então, apesar da adesão ser aberta apenas no início de janeiro, no final de janeiro e início de fevereiro, é importante que aquelas entidades federais que ainda não têm um cadastro encaminhem a documentação para o e-mail livrodidatico@fnde.gov.br, que a gente já realiza esse cadastro, já ativa esses diretores, e quando o sistema for aberto para adesão, essas entidades já estarão aptas para indicar aquelas obras e o tipo de materiais que querem receber para os próximos 4 anos. E apenas o gestor da escola, o diretor, realiza o acesso, realiza o registro da escolha. As redes de ensino, as secretarias que as escolas são vinculadas, ela vai ter como acompanhar esse registro, mas o registro é feito apenas pelas escolas. Então, o sistema, acho que a maioria de vocês que estão aqui já conhecem o sistema, né? Esse é o endereço de acesso, pddeinterativa.mec.gov.br, e o diretor vai acessar o sistema com senha, com CPF e senha. Ao acessar o sistema, o diretor vai acessar a aba livro, o sistema vai apresentar essa tela com esse ícone da lupa, né, que está disponível na colunação. Em seguida, o diretor clica nessa lupa e o sistema vai direcioná-lo a outra aba onde vai ser acessar novas funcionalidades. Clicando nesse botão, o diretor vai ser direcionado para o CIMEC. Ao acessar o CIMEC, essas aqui são todas as ferramentas que estão disponibilizadas para a escola. Basta acessar o módulo Escolha, selecionar o programa PNLD 2021 Ensino Médio, que vai estar disponível aqui nessa barra. E é nesse momento aqui que o diretor da escola tem acesso à chave de acesso, que é aquele código que vai ter acesso às obras na íntegra no guia do PNLD. Eu estou trabalhando com a TI para a gente conseguir disponibilizar essa chave de acesso fora do módulo de escolha. Como a gente pretende disponibilizar o guia em fevereiro, e a escolha vai ser no início de março, para que as escolas tenham mais um tempo, né, para se reunirem e definir os melhores projetos que se adequam à sua realidade. Então, dentro do módulo escolha, a escola tem várias etapas até chegar ao registro da escolha propriamente dito, né? Então, ela tem uma aba de orientações, onde estão ali as principais informações sobre a escolha. É nesse momento que a escola vai ter que indicar se ela recebeu ou não visita de representantes. Então, se a escola não recebeu visita, ela indica, clica aqui no botão não. Se ela recebeu visita, o sistema vai abrir uma outra página em que ela vai ter que indicar o nome da editora, o nome do representante e a data que recebeu essa visita. Então, aqui, quando clica no botão sim, a escola é direcionada para esse módulo aqui de representantes. Então, após, né, indicar se houve ou não visita, ela vai caminhando aqui no sistema nessas abas seguintes, né? A próxima etapa é termos e condições. Nesse momento aqui, a escola vai dar o de acordo com os compromissos da escola, relativo ao processo de escolha, relativo à transparência, à isonomia, que para passar para a etapa seguinte, ela tem que dar o de acordo. Após clicar aqui nesse botão de acordo, o sistema, para garantir a transparência e a segurança do processo, solicita nesse momento a data de nascimento e o nome da mãe do gestor escolar, que aqui garante que é ele que está acessando ao sistema e que não está correndo acessos indevidos. Então, aqui, como é que vai ser a escolha propriamente dita, né? O gestor da escola, ele vai registrar a escolha para 5 projetos: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias,
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Projeto de Vida. Como vem ocorrendo nas escolhas, né, dos anos anteriores, a escola vai indicar projeto em primeira opção e segunda opção, que tem que ser obrigatoriamente de editoras diferentes, porque caso a gente não consiga negociar com a primeira editora, a escola acessou o sistema e indicou uma segunda opção. E caso a escola não queira receber algum desses projetos, ela vai ter que indicar no sistema, o sistema dentro do combo, onde é apresentado o código dos projetos, ela vai indicar a opção não desejo receber esse projeto. E nessa situação, caso a escola indique que não quer receber determinado projeto, ela vai ficar sem receber esse projeto durante os 4 anos do programa. E como é que vai ser o registro? Então, aqui a escola ela pode optar pelos 5 projetos, por um projeto, 2 projetos, isso tem que ser bem analisado, ela tem que analisar o que é adequado à sua realidade. Todos os projetos vão ser encaminhados, ela pode definir se vai ser para 1 ano, para 2 anos ou para os 3 anos do ensino médio. Então, nesse primeiro cenário aqui da Escola Estadual Anísio Teixeira, a gente fez uma simulação só para vocês visualizarem quais os tipos de cenário que podem ocorrer na escolha. Ela optou por 3 projetos, o projeto de vida, ela optou para encaminhar só para o 3º ano. Então, todos os alunos do 3º ano, para todos os alunos, todas as turmas receberão essas obras. Projeto Linguagem e Suas Tecnologias, ela indicou que deseja receber para os 3 anos do ensino médio, e projeto de Matemática e Suas Tecnologias apenas para o 2º ano. E no segundo cenário, a Escola Estadual Rui Barbosa decidiu por 2 projetos, sendo o de Ciências da Natureza para o 1º e 2º ano, e o projeto de Vida para o 1º, 2º e 3º ano. Já o Instituto Federal Monte Verde optou por escolher e indicar para todos os projetos para todos os anos do ensino fundamental. Então, essa análise aqui vai ter que ser bem feita pela escola, porque a escola já possui, os alunos já possuem 12 livros. As escolas terão condições de realmente desenvolver todos esses projetos. Então, isso tem que ser bem analisado para que não ocorra inutilização de material na escola. O sistema também, isso já tem sido feito, né? Ele obriga a anexar a ata de escolha no sistema ou apresentar uma justificativa para não inclusão na ata. Então, a ata, a gente disponibiliza ela no portal do FNDE e ela também está disponível online lá no guia do PNLD, que no próprio guia a escola indica quais os projetos que ela que irá registrar no sistema, salva e anexa no sistema. E anexar a ata, né, é muito importante, porque ela garante que houve a participação dos professores e dá transparência ao processo de escolha. E é muito importante também divulgá-la na comunidade escolar, né, imprimir ou disponibilizar de outra forma para a comunidade, para que todos tenham acesso e visualizem qual foram os projetos indicados para a escola. E outra coisa muito importante, a escola, então, ela vai entrar e vai indicar quais os projetos que ela quer e para quais anos. Se a escola, durante o período de escolha, ela não acessar o sistema, o FNDE seleciona dentro os projetos que compõem o guia e encaminha para a escola todos os projetos. Nesse caso, como ela não acessou o sistema, todos os projetos serão encaminhados. E é importante também finalizar a escolha, durante a etapa de escolha, antes da finalização, a escola pode alterar a qualquer momento os projetos que ela deseja receber, após a finalização, mais uma forma de garantir, né, a segurança do processo, essa escolha não pode ser mais alterada. Os comunicados sobre a escolha, eles são encaminhados para o e-mail do gestor cadastrado no PDD interativo, então é muito importante que esse e-mail sempre esteja atualizado. A coordenação tem recebido muitos e-mails, telefonemas, informando que os gestores escolares e os técnicos que trabalham na Secretaria de Educação não têm recebido os e-mails que são encaminhados diretamente pelo sistema, então é muito importante manter esse sistema, esse e-mail atualizado.
E as orientações quanto aos procedimentos são sempre disponibilizados no portal da FNDE, a gente sempre cria um menu da escolha, né, que vai estar disponível no portal. Lá a gente inclui os manuais, os informes, todas as informações importantes para que o registro aconteça e que vocês sejam informados sobre todo o processo. E é importante, né, a gente tem a resolução 15, que trata sobre as normas de conduta do PNLD. Então, qualquer indício de fraude, de acesso indevido ao sistema, vocês podem entrar em contato com a Comissão de Normas de Conduta, o e-mail está aqui embaixo, ceac@fnde. Qualquer violação pode ser reportada, que a gente investiga o que aconteceu, se de fato houve algum indício de fraude ou não. Isso era o que eu tinha para falar para vocês, obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Nádia, nossa coordenadora geral. Obrigada.